Começa agora na Rádio Justiça, Plenário em Pauta. A análise jurídica dos principais assuntos e temas que vão a julgamento nas cortes superiores do país. Plenário em Pauta. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Plenário em Pauta desta terça-feira, hoje 29 de agosto de 2017, aqui onde você fica sempre atualizado sobre casos importantes das cortes superiores do país. E para começar o programa de hoje, vamos ao Tribunal Superior do Trabalho, onde os ministros negaram o pedido de um sócio de uma clínica odontológica para que fosse suspensa a determinação de penhora de uma estação de trabalho ligada, claro, à atividade odontológica, penhora essa que seria destinada ao pagamento de créditos trabalhistas de um ex-funcionário. E sobre esse caso, para explicar melhor um pouco para a gente a questão, eu converso agora com o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive relator da reforma trabalhista no Conselho, ele que também é presidente das comissões de Direito Sindical da OAB Federal e da OAB de Minas Gerais, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de Minas Gerais, doutor Bruno Reis de Figueiredo. Muito boa tarde, doutor, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Lucas, tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha, é um prazer tê-lo aqui conosco, doutor. E eu começo questionando o senhor. Temos aqui, então, essa alegação de um sócio do consultório odontológico de que a penhora não seria cabível, entre outros pontos, porque o bem em questão seria necessário ao exercício da profissão. Em que situações a legislação brasileira permite essa ferramenta da penhora para que se efetive o pagamento de direitos trabalhistas, hein, doutor? Pois é, Lucas, realmente o Código de Processo Civil de 2015, ele prevê no seu artigo 833 os bens impenhoráveis, né? Dentre eles são vários, né? Os móveis, o único imóvel da família, pertences a utilidades domésticas, vestuários, vencimentos, subsídios, honorários de profissionais liberais. E além desses também nós temos a previsão no inciso 5º de, abre aspas, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Seria impenhorável, então, realmente, esse bem, quando em uma interpretação literal e fria da lei. Então, nesse caso, especificamente, em que seria uma cadeira, uma mesa odontológica, né, se realmente comprovada que necessário e útil a esse consultório, sob pena de se parar o andamento do consultório, seria impenhorável segundo a lei. Entretanto, Lucas, temos que avaliar e interpretar de forma ampla, porque se esse consultório é um consultório amplo, né, uma maior empresa com várias mesas ou cadeiras odontológicas e que não terá essa necessidade, conforme ali colocado, de forma extrema, pois não sendo única, né, e podendo continuar o exercício da profissão, pode-se sim caber essa interpretação, né, por parte do judiciário, do seu poder discricionário, pois, por outro lado, também nós temos o hipossuficiente, né, que é o trabalhador, que tem o seu legal direito de receber as suas verbas trabalhistas, que são verbas alimentares. Então, realmente, por um lado, nós temos a lei que, como eu disse, é o artigo 863, que tem essa previsão, mas que, inclusive, manteve, né, a literalidade do mesmo inciso 5º, também do Código de Processo Civil de 1973. Então, desde 1973 já tem essa previsão no Código de Processo Civil. Entretanto, por outro lado, nós temos que ter essa interpretação extensiva da lei para que possamos analisar o caso concreto para ver essa real necessidade. Porque, inclusive, nesse processo, né, doutor, a gente dando uma olhada, vê que, inclusive, que exatamente se indicou que aquele não seria o único equipamento destinado ao fim, lá, tal
estação de trabalho odontológica presente nesse consultório, né? Ou seja, se enquadrando nisso que o senhor explicava, né? Sim. E por outro aspecto da decisão, se salientou ali no TST que a clínica não indicou outros bens livres e desembaraçados, previsão estabelecida também no Código de Processo Civil. Sim, ou seja, a clínica teve a oportunidade também de apresentar esses outros bens, né, livres, desembaraçados, mas ao fim, não tendo outra forma, né, foi-se analisar esses bens da própria clínica, que dentre eles, pelo que percebi também da decisão, estava essa máquina, que seria essa cadeira odontológica, essa mesa odontológica, e que, consequentemente, tiveram essa interpretação, como não era a única, mas como no caso seria, me parece que uma empresa maior, né, e que não pararia o seu funcionamento, teve essa interpretação, verificando esse princípio, né, do indubio pro misero, né, que analisando também o lado do hipossuficiente nessa situação. Uhum. Agora, se trata de uma sociedade, né? E como é que fica a situação do sócio que tem o parceiro dele de negócio envolvido numa questão judicial como essa? Ou seja, há a possibilidade de condenação individual dentro de uma sociedade e se sim, há como o sócio prejudicado por essa condenação de alguma maneira recorrer ou reclamar da questão? Existe o direito de regresso, né? Se caso se comprove depois que a dívida era especificamente daquele sócio, né? Mas, num primeiro momento, busca-se saciar essa decisão judicial, essa execução em que recaiu, né, sobre esse bem da empresa. Mas, se comprovado que tal dívida é especificamente de um dos sócios, sem dúvida cabe a posteriori um direito de regresso, né, daquele que prejudicado e que não tinha, digamos que, culpa, né? Uhum. E agora, continuando então nessa questão do pagamento da dívida trabalhista para com esse funcionário, se não houvesse, digamos, num exemplo hipotético aqui, a previsão legal para a penhora de bens da empresa, qual seria a alternativa ou as alternativas para o pagamento dessa dívida trabalhista? Pois existe todo esse caminho, essa via pela busca, seja por dinheiro, né, nas contas dos executados, né, via Bacen-Jude, assim como também bens da empresa, ou até mesmo talvez a possibilidade da despersonificação da pessoa jurídica, né, através dos bens individuais e particulares do próprio sócio. Dos próprios sócios. Entretanto, pelo que ali vislumbramos, como não foi também oferecido, né, nenhum desses bens, mas o que pode ocorrer agora também, tem alguns caminhos agora que pode ocorrer, né, que o executado ele pode tentar fazer a troca desse bem, né, por outro bem que entenda que irá prejudicar menos, né, e tentar sanar essa questão, talvez esse problema que tenha trazido para a empresa, que, conforme eu ressaltei, em um primeiro momento tem a previsão legal da impenhabilidade. E também, Lucas, nós temos decisões, consequentemente, de ambos os entendimentos. Não tenho dúvida, até analisando aqui a jurisprudência, nós temos o juiz que entende que ser impenhorável realmente esse bem, né, essa máquina, quando ela é necessária ao desenvolvimento do exercício profissional, mesmo que quando tem 2, 3 máquinas, né, e não somente uma. E nós temos o entendimento, né, daquele magistrado que compreende que, tendo mais de 2, 3 máquinas, não sendo a única,
estaria suprida essa questão, essa previsão do artigo 833, inciso 5º do novo Código de Processo Civil. Então, são decisões totalmente cabíveis, né? São interpretações plausíveis e que realmente vai variar de caso a caso, conforme o caso prático daquele executado, daquela empresa, né? Da sua situação real, realmente, né? Uhum. E o senhor tocou num ponto que me chama a atenção, que é essa possibilidade de despersonificação da pessoa jurídica, né? Esse é um tema que volta e meia chega à baila para discussão, né? Ou seja, há a possibilidade mesmo de que o sócio, como pessoa física, possa ser levado a arcar com os custos dessa ação trabalhista, né? Isso mesmo, que é também a despersonalidade, né, também da pessoa jurídica. Ela hoje a jurisprudência está encaminhado, né, nesse sentido. Entretanto, agora, com a reforma trabalhista, mudou-se um pouco essa regra, que até ela agora está um pouco, essa despersonalidade da pessoa jurídica, ela está um pouco mais branda. Digamos que houve meio que um retrocesso nesse sentido, sabe, Lucas? Não está tão simples quanto era antes. Mas, de qualquer forma, independente da reforma trabalhista, da nova lei, nós temos aí, né, uma jurisprudência, nós temos aí a interpretação dos magistrados em relação a isso, e que a gente não sabe ao certo como vai ficar, né, para frente, porque com essa reforma trabalhista muitas coisas vão mudar, né? Houve a retificação de 117 artigos da CLT, então foi uma mudança brusca, realmente. Nós temos uma nova CLT praticamente no nosso país, com novas leis, onde infelizmente a maioria das pessoas desconhecem, né, a densidade dessa nova lei, e que vai realmente mudar completamente as relações de trabalho em nosso país. Mas que tudo isso nós vamos sentir realmente na prática a partir do dia 13 de novembro, porque o dia 11 é no sábado, então a partir do dia 13 de novembro, segunda-feira, quando ela entrará em vigor após a vacatio legis de 120 dias. Pois é, inclusive sobre isso a gente vai conversar no segundo bloco aqui, um questionamento já da Procuradoria-Geral da República em relação às custas processuais, né, que recaem a parte que perder a disputa na justiça em causas trabalhistas, já reflexo dessa reforma trabalhista que o senhor ressaltava, né? Isso, e que, ao meu ver, essas custas judiciais e a questão dos próprios honorários sucumbenciais, que também teria que pagar o reclamante quando ele entra como, por exemplo, ele entra de imediato, quando ele entra com uma ação, ele tem que agora liquidar o valor da ação. Com isso ele já tem que pagar a justiça. A justiça gratuita ficou muito mais complexa agora de se ter acesso. E, além disso, se ele pede, por exemplo, como um bancário, se ele teve muitas horas extras, se ele tinha que ir para a ação salarial, ele pede digamos que o pleito dele é de R$300 mil, mas ele, ao final, recebe 80 mil, ele é sucumbente em R$220 mil, em honorários que varia de 5% a 15%. Então, isso, ao nosso ver, vai ter uma grande inibição ao acesso à justiça, que está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que fala do livre acesso à justiça. Então vai, ao meu ver, inclusive, até como relator desse projeto de lei lá no Conselho Federal do OAB, nós entendemos, o pleno da OAB Federal, pela inconstitucionalidade de todas essas cláusulas que inibem, que obstaculizam o acesso à justiça. E essa talvez seria uma delas. Bom, seguiremos falando sobre o assunto no segundo bloco do Plenário em Pauta. Por enquanto, eu quero agradecer então a participação do Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, relator da reforma trabalhista no Conselho, ele que é também presidente das comissões de Direito Sindical da OAB Federal e da OAB de Minas Gerais, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de Minas. Doutor Bruno Reis, muito obrigado mais uma vez pela participação, uma boa tarde ao senhor e até a próxima. Obrigado, Lucas. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Bom, o Plenário em Pauta vai a um rápido intervalo, a gente já volta com mais. Não saia daí.
Estamos apresentando Plenário em Pauta. Você que está se preparando para as carreiras públicas não pode perder os finais de semana da Rádio Justiça. Hora do concurso. Aulas especiais, dicas importantes, entrevistas com professores, editais de provas e tudo o que você precisa saber para passar naquela tão sonhada prova. Hora do concurso. Sábados e domingos, agora em novo horário, a partir de 1h da tarde. Não perca tempo, não perca a chance. Sintonize 104,7 FM ou acompanhe ao vivo os programas anteriores em radiojustiça.jus.br. Fique por dentro das principais notícias do Judiciário brasileiro e os destaques da programação da Rádio Justiça. Siga o nosso perfil no Twitter, twitter.com/Rádio Justiça. Links, entrevistas, programas, fotos. Acompanhe as decisões da Suprema Corte e dos tribunais de todo o país acessando o microblog da emissora oficial do Poder Judiciário. Acesse www.twitter.com/Rádio Justiça. Voltamos a apresentar Plenário em Pauta. Agora 1h48. Voltamos para o segundo bloco do Plenário em Pauta desta terça-feira, hoje 29 de agosto de 2017. Como eu já havia prometido, vamos falar sobre a reforma trabalhista. Isso porque o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou aqui ao Supremo Tribunal Federal um pedido de declaração de inconstitucionalidade de alguns trechos do texto aprovado pelo Congresso, sancionado pelo Palácio do Planalto e que passa a valer no mês de novembro. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, 2 artigos da lei que impõem o pagamento de custas processuais e periciais, mesmo aqueles que são beneficiados pela justiça gratuita por não terem condições financeiras para arcar com o peso desse direito, nesses artigos seriam então incompatíveis com a Constituição brasileira. E para falar um pouco sobre o tema, explicar para a gente o que está sendo discutido nessa questão, eu tenho na ponta da linha agora comigo a advogada especializada em Direito Trabalhista e Direito Internacional, doutora Sheila Humphreys. Boa tarde, doutora, tudo bem com a senhora? Boa tarde, Lucas, e boa tarde, nossos ouvintes. Bom, doutora, inicialmente eu gostaria que a senhora nos explicasse em linhas gerais, porque tem tudo a ver com essa discussão pontual aqui da Procuradoria-Geral da República em relação à reforma trabalhista, que é o Instituto da Justiça Gratuita. O que é ele e quem pode ser beneficiado por esse instituto, doutora? Perfeito, Lucas. Então, só lembrando para os nossos ouvintes que a reforma trabalhista, a nova lei, ela não está em vigor ainda. Uhum. Então, nós temos uma outra lei, a lei, né, vamos dizer, um grande, entre aspas, anterior, que é a Lei da Justiça Gratuita, que nós temos em vigência hoje. E como é que funciona essa lei? Então, algumas pessoas que já devem ter entrado com alguma ação processual, seja no âmbito trabalhista ou no âmbito civil, já deve ter se deparado com isso. O seu advogado deve ter lhe requisitado uma declaração, né, de pobreza, dizendo, olha, eu não posso arcar com as custas do processo porque isso vem a prejudicar o meu sustento próprio. Uma declaração do qual o próprio punho que ele vem assinar, não precisa nem ser registrado em cartório, ou então um comprovante de que ele recebe até 2 salários mínimos. Atualmente, esses são os requisitos para você obter a justiça gratuita, seja em qualquer âmbito da justiça, trabalhista, civil, seja em qualquer seara. Uhum. Agora vai haver uma alteração dentro da justiça do trabalho, né? Dentro dos requisitos para que você conceda a justiça gratuita na justiça do trabalho. É importante se destacar isso. A reforma trabalhista se pautou muito pelo teto do INSS. Então, alguns quesitos para você vincular valores, a própria reforma acabou se pautando por ali. Então, com a reforma trabalhista, a partir de novembro,
o requisito que antes era só uma declaração de próprio punho, agora vai mudar. Agora você vai ter que ter realmente uma comprovação de fato, não basta só declarar que você não pode arcar, né, com as despesas processuais. Então, o que você vai ter que provar de agora em diante, a partir de novembro, na Justiça do Trabalho, para se obter a justiça gratuita? Inicialmente, você vai ter que comprovar que você ganha até 40% do teto do INSS. Ou seja, o que é isso? Atualmente, o máximo que se paga do INSS é R$ 5.531. Então, se você ganhar 40% disso, em torno de R$ 2.000, R$2.000 e pouquinho, você já está apto a ter a justiça gratuita. Mas você tem que comprovar isso, não basta mais apenas declarar. E também um outro requisito, porque subtende na lei, porque tem um artigozinho ou ali, ou então você vai comprovar que mesmo você ganhando a mais, né, que esses 40% do teto do INSS, você vai estar prejudicando o seu sustento próprio. Há muitas pessoas que arcam com uma grande quantidade de dinheiro para sustentar a família, que é uma família numerosa, as despesas são muito altas. Muitas vezes essa pessoa ganha bastante, mas ela tem muitas despesas. Então, a legislação, nesse sentido, quis abarcar essas pessoas para não descriminalizar e também não limitar somente a pessoas com uma baixa renda. Então, nesse caso, essas pessoas que têm uma numerosa, uma renda maior que os 40% do teto do INSS, mas que realmente tem uma despesa muito grande, ela condiz, a balança fica equilibrada, a legislação também vai permitir que ela usufrua da justiça gratuita. Bom, e doutora, agora indo então especificamente a esse pedido da Procuradoria-Geral da República, a gente tem na ação direta de inconstitucionalidade o apontamento de que a lei da reforma trabalhista responsabiliza a parte sucumbente, né, ou seja, aquela parte que perdeu a disputa judicial, pelo pagamento de honorários periciais, ainda que essa parte seja justamente beneficiária da justiça gratuita, como a senhora explicava para a gente os termos. Hoje também há uma diferença, né, em relação a isso. A legislação trabalhista hoje é diferente desse texto que passa a valer no mês de novembro, né? Perfeito, Lucas. É interessante nós fazermos um comparativo para entendermos como está hoje e como será, né, como virá a funcionar a partir de novembro. Hoje, atualmente, se eu sou beneficiário da justiça gratuita, seja por um pedido formal, né, de próprio punho, como havia dito, ou então seja pela comprovação dos 2 salários mínimos, automaticamente eu já sou dispensada das custas processuais, do recolhimento dos depósitos recursal, do pagamento da perícia, né, dos honorários periciais, e atualmente não há sucumbência, não há honorário de sucumbência na Justiça do Trabalho. Então, se eu sou beneficiário da justiça gratuita, eu já não pago esses valores. Automaticamente, não há o que se questionar. Se o juiz defere o pedido da justiça gratuita, já se elimina de pronto todos esses pagamentos. Não há que se discutir. Uhum. O que virá a acontecer? Se vier a ser, não vier a ser alterado, né, nenhum artigo da lei da reforma, você sendo beneficiário da justiça gratuita, por exemplo, você terá que arcar com as custas periciais, contanto que você tenha, por exemplo, uma bonificação, você tenha valores percebidos de um outro processo. Uhum. Eu não sei como é que eles vão levar isso na prática do cotidiano, né? Lembrando que sempre, quando se trata de reformas trabalhistas em questões processuais, o cotidiano e a jurisprudência vai ter que acomodar certas questões, mas é facilmente perceptível. Muitas pessoas às vezes entram com vários processos, várias demandas ao longo do tempo e se percebe que se foi vencedora na causa, se levantou valores, então o juiz pode determinar assim, olha, eu percebo aqui que há mais ou menos 6 meses ou há 3 meses, eu não sei qual vai ser mais ou menos o período que o juiz vai determinar, por isso que eu estou dizendo que é necessário isso na prática para ver como vai ser o comportamento do judiciário,
mas digamos que eu percebo aqui que o senhor teve um ganho de causa nos últimos 3 meses em um outro processo, que o senhor recebeu valores nesse outro processo, que o senhor pode sim arcar com as custas agora periciais. Então, nesse caso, o juiz vai determinar. Uhum. Agora, se não houver essa observação, se não houver esse ganho de causa, esses valores que se possa arcar com a perícia, então, nesse caso, a União vai poder bancar. Então, fica uma coisa assim meio dúbia, porque são poucas pessoas, às vezes a pessoa entra como reclamatória trabalhista exatamente porque ela está precisando haver valores do qual não recebeu antes. Uhum. Então, a legislação ali ficou um pouco entroncada, são pouquíssimas e raras as pessoas que já entraram com uma ação e logo na sequência entra com outra. O período não pode ser muito longe. Então, por exemplo, se eu entrei com uma ação trabalhista em 2017 e venho entrar em 2025, o dinheiro já foi consumido, já foi utilizado. A justiça não pode exigir que eu tenha guardado esse dinheiro para que futuramente, numa futura ação que pode vir a acontecer. Então é muito complexa essa situação e tem que ver como é que o judiciário vai se comportar em relação a isso. Pois é, a mesma coisa se estabeleceu em relação aos honorários advocatícios, né? Caso a parte que é beneficiária da justiça gratuita perca a ação, ela também deve arcar com esses honorários advocatícios se tiver obtido valores em outras ações, a exemplo dessa questão da perícia que a senhora vinha falando aqui. Então, é a mesma situação que deve se aguardar para ver como a justiça vai analisar. É claro, se não houver uma mudança antes da vigência da lei, né? Ou seja, é bem isso. Se a ação foi recebida, a segunda ação, os valores foram recebidos num período muito distante, fica difícil imaginar como será responsabilizada aquela pessoa que faz jus no momento da segunda ação a justiça gratuita pelos valores, tanto de perícia quanto de honorários advocatícios, né? E aqui nesse caso, Lucas, é uma questão bem delicada, porque tanto para honorários e advocatícios quanto para periciais, enquadra na questão de alimentos, né? É o salário do profissional. O profissional depende disso para sobreviver. Uhum. Então, fica aquela questão delicada, não somente para a parte que vai ter que pagar e arcar com isso, mas também o profissional que também fez, né, o seu papel, exerceu a sua função, né? Então, está na dependência de terceiros. E, às vezes, o juiz, então, por ter esse caráter alimentar, pode ser que venha a proceder a um bloqueio de bens, por exemplo, a deferir um bloqueio de bens, né, que não seja um bem de família, por exemplo, mas um bloqueio de contas, exatamente porque tanto os honorários de advogados quanto os periciais são em caráter de alimentos, né? Não entra mais somente numa mera questão de execução processual trabalhista. Aqui você está pagando um profissional que exerceu a sua função e depende disso para a sobrevivência. Então é interessante ver como é que vai ser essa desenvoltura da Justiça do Trabalho, como é que um profissional vai esperar 2 anos para vir a receber um valor, né, pelo qual ele desempenhou a sua função. Como é que fica esse caráter de urgência dos alimentos? É nessa questão que ali ficou um pouco falha. Eu entendo e eu achei muito bom a lei ter já proporcionado a questão da sucumbência, porque dá uma moralizada na Justiça do Trabalho e acaba com esse oba-oba que a gente estava tendo de entrar com ações trabalhistas para ver no que dava. Né? Então já não vai ser condenado a sucumbências mesmo, não vamos ter custas, então vamos entrar na justiça para ver se a gente ganha alguma coisa, vamos ver no que dá. Então essa nova reforma trabalhista acabou com isso, mas tem que aparar algumas arestas, por exemplo, nessa questão dos honorários advocatícios e periciais, principalmente os advocatícios que podem esperar até 2 anos para ver se a parte vencida possa vir a ter recursos. E se não houver, como é que fica? Quem vai arcar com esses recursos? A União vai arcar com esses recursos? Né? Porque está previsto na lei. O profissional desempenhou essa função.
foi vencido. Como é que fica essa questão? Então, todos esses procedimentos é o tempo que vai dizer, é a prática que vai dizer, é a desenvoltura tanto dos juízes quanto advogados que vão determinar como é que vai ser aplicada exatamente os teores dessa lei. A questão delicada, vamos aguardar então o andamento do processo aqui no Supremo Tribunal Federal, enfim, essa é um dos primeiros questionamentos da reforma, mas até a vigência da lei, tenho certeza que muitos outros pontos ainda virão a debate, né? Então acompanharemos por aqui. Qualquer coisa eu volto a gritar a senhora, chamar para o debate aqui no Plenário em Pauta, hein, doutora? Ô, Lucas, mas é muito prazer. Estamos aqui para levantar essas questões, questionar, acrescentar e ver onde nós podemos fazer melhorias, porque é para o bem de todos. Perfeito. Bom, advogada especializada em Direito Trabalhista e Direito Internacional, doutora Sheila Humphreys, muito obrigado pela participação, pelas informações relevantes trazidas aqui aos ouvintes da Rádio Justiça. Uma boa tarde à senhora e até a próxima. Eu que agradeço, Lucas, e boa tarde para os nossos ouvintes. Agora, às 2h02, nós vamos encerrando então o Plenário em Pauta de hoje. Programa que tem produção e apresentação deste que vos fala Lucas Scherer, trabalhos técnicos de Carlos Henrique, Flávio Faria, Luiz Alves e Mauro Sérgio, coordenação de jornalismo de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com o Boletim de Notícias, edição da hora, com a apresentação de Uliana Gomes. Rádio Justiça 104,7, sintonize seus direitos. Você acabou de ouvir na Rádio Justiça Plenário em Pauta, a análise jurídica dos principais assuntos e temas que vão a julgamento nas cortes superiores do país. Plenário em Pauta.